e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Amigas, minhas irmãs, meus irmãos, nós rogamos a Jesus, nosso Senhor, e aos nossos amigos invisíveis, abençoar-nos e envolver-nos hoje e sempre. Na medida em que nós fazíamos algumas ideias, algumas reflexões sobre o assunto que vamos abordar hoje, nós refletíamos sobre a vaidade de quem expõe. As pessoas que usam a tribuna, e eu me insiro nelas, guardam em si um sentimento oculto, uma vaidade velada de levar algo novo para as pessoas, levar algo que mude a vida das pessoas, levar algo que os companheiros nunca ouviram, levar algo que faça com que a vida dos nossos irmãos seja melhor, mude. Existe este sentimento em muitos de nós, na medida em que a gente vai elaborando uma fala para os nossos companheiros. Mas na medida em que nós refletíamos sobre Jesus e nós começamos a pesquisar e a olhar os assuntos relacionados a Jesus, nós vemos que Jesus é um cara que não tem nada novo, não há novidade nenhuma, e não haverá ninguém que vai surgir em lugar nenhum dizendo que não foi dito ainda, simplesmente devido ao fato de nós não termos vivido e não termos observado aquilo que já é falado, que já é repetidamente dito e que existe aí ao nosso redor há milênios, a fim de que façam as nossas vidas serem um bocadinho mais fáceis, mais leves, menos angustiadas, a fim de que surja um objetivo na nossa vida. E Jesus veio, é uma recordação que nós vamos estar fazendo junto com os nossos companheiros hoje, onde o nosso objetivo, na véspera em que a sociedade mundial se reúne, pelo menos aqueles que votam a ele, ao cristianismo, estes dias, como se estivesse ressaltando o seu renascimento, o nascimento em meio a nós, nós vamos fazer algumas reflexões sobre esse indivíduo sim, e quando a gente fala de Jesus o homem, de Jesus o indivíduo, porque se nós falarmos do Jesus instituição, ele fica grande demais e não dá para a gente conseguir acompanhar. É preciso que se fale sobre o homem e sobre quem é este homem, o que busca este homem em relação a nós, sem que faça uma orientação direta numa forma maior de ensinar, que era ensinar vivendo, que é ensinar realizando os exemplos. Cerca de 2.800 anos, Isaías, o profeta Isaías, já anunciava a vinda do Cristo. O que nos faz perceber ser ele, sem sombra de dúvidas, a grande chave de redenção da nossa vida. Isaías fala no seu livro, no capítulo 9, nos versículos 6 e 7, a seguinte profecia que viria 700 anos posteriormente, se comprovar com o nascimento do Cristo, 760 anos aproximadamente após
Isaías ter enunciado esta fala, ter feito esta profecia. Isaías, que sem sombra de dúvidas é o maior profeta que a terra já recebeu, aquele que tinha uma relação com a sua visão futura e aquele que certamente foi profundamente usado pela força divina para ser um daqueles que anunciaria a chegada do Mestre. Ele vem dizer assim: e porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. 765 anos antes da vinda do Cristo, o profeta Isaías já anunciava que o príncipe nasceria, que aquele que iria reformular todas as perspectivas nossas ante a vida, ante o mundo, aquele que viria reformular o mundo, já iria estar sendo anunciado. Na medida em que o Mestre chega, e nós bem sabemos das suas anotações de vinda, de chegada, se fixam os homens nesta visão de um rei libertador, de um príncipe libertador. E efetivamente esta visão do libertador foi aquilo que fez com que os judeus ainda hoje não o aceitem, porque viam em Jesus aquele que envergaria uma lâmina, aquele que envergaria a guerra, aquele que faria a guerra e aquele que libertaria o homem no seu elemento de aprisionamento social, não aquele indivíduo responsável por libertar a individualidade, por libertar as almas. O Espírito Emmanuel soma-se ao profeta Isaías para tentar mensurar Jesus. 700 anos antes da vinda do Mestre, ele já era esperado, ele já era aguardado. E o Espírito Emmanuel vem numa das suas primeiras obras, intituladas A Caminho da Luz, dizer que rezam as tradições no mundo invisível que por duas únicas vezes a falange onde Jesus, o Espírito, aquele que havia sido anunciado 700 anos antes do seu nascimento, que esta falange se reuniu, que esta família espiritual gigantesca se reuniu próximo à Terra. A primeira vez, 4,5 bilhões de anos atrás, onde eles, reunidos e juntos, são os responsáveis por soltar do Sol a partícula ígnea que iria ficar girando no seu eixo por milhões de anos, se refrigerando e se refrescando de fora para dentro, onde viria se formar o mundo, o planeta onde viveríamos. Isaías nos anuncia 700 anos antes da vinda de Jesus, mas Emmanuel nos fala que 4,5 bilhões de anos antes de que nós existíssemos, ele já existia, e ele já era o príncipe da paz, ele já era o Senhor,
o grande engenheiro, o grande responsável por formar-nos. E diz Emmanuel que a segunda vez que esta mesma família espiritual, que esta mesma falange gigantesca e solar se reuniu, foi no advento da vinda do Mestre à Terra. Os Espíritos dizem que Jesus precisou de alguns milênios para se reduzir energeticamente e conseguir vestir o corpo de um homem. Se o Mestre vestisse o corpo humano, o corpo nosso, semelhante ao nosso, na sua forma plena e ampla, esse corpo não suportaria. E digo aos companheiros, se o Mestre chegasse na sua forma plena na Terra, a Terra não suportaria. O Espírito Emmanuel diz que ele gastou alguns milênios tendo que diminuir a sua luz, sua incandescência, a sua energia. O príncipe, o Senhor do mundo, o Senhor, aquele que estava nas falanges mais altas, vem fazer-se pequeno, vem fazer-se menor, para nos dar uma chance de redenção, sendo Ele o responsável por vir à Terra, por fim e enfim, aplicar de forma plena e ampla a lei de Deus. O mesmo Espírito Emmanuel, nos falando sobre a força de Jesus de Nazaré, vem dizer-nos que na época em que Jesus, nos 33 anos que o Mestre caminhou sobre a terra, o templo de Marte, o deus da guerra romano, ficou fechado. Vejam o poder do Cristo. Ele andou sobre a terra e Roma não fez guerra. Roma, sem se aperceber, cede ao influxo energético do Mestre Jesus e para de fazer guerras. Roma não fez guerra ao longo dos 30 anos, dos 33 anos que Jesus esteve entre nós. E ali nós vamos ver o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu início, no capítulo 1, ao dizer-nos, quando ele nos fala, eu não vim mudar a lei, nós vamos ver ali um exercício de profunda humildade daquele rei, ô Marcelo, solar, anunciado 700 anos antes da sua chegada, que seria relembrado 2000 anos depois da sua vinda, quando os Espíritos iriam descrever todo o gigantismo da sua pessoa, da sua individualidade, da sua presença. Este ser chega à Terra e diz que não veio mudar a lei, mas vem afirmar-nos que esta lei deveria ser cumprida, que esta lei deveria ser seguida. Moisés, então, que havia recebido os mandamentos, a única mensagem divina que se tinha naquela época, de que o Mestre iria apropriar-se, de que o Mestre iria servir-se para iniciar todo esse mecanismo que nos faz estar reunidos num domingo quente, falando sobre Ele, pensando sobre Ele. Esta mensagem diferente, que surgia como um exercício de se fazer uma guerra contra o abuso de práticas exteriores e o uso excessivo de más interpretações, de interpretações infelizes, porque religião sempre foi sinônimo de poder. Religião sempre foi sinônimo de força. A sociedade, até 100 anos atrás, vivia em função da religião, vivia com seus grandes líderes vinculados na religião. Então, quando um líder queria chegar às massas,
Quando um líder queria falar aos liderados, falava em nome de Deus, servia-se da religião. Então, esta mesma religião que guardava no seu cerne a função de salvar os homens, era a mesma religião que amolava as lâminas, era a mesma religião que levantava as forcas, era a mesma religião que abria os circos romanos, era a mesma religião que botavam homens para ser devorados por feras, era a mesma religião que dava ao indivíduo o poder de executar sumariamente a sua mulher, a sua esposa, se ela fosse pega em adultério. Era a mesma religião que oferecia o direito à sociedade de ceifar a vida de homens e mulheres que expressassem a prática homossexual. Era a mesma religião que servia de força e de violência para ficar viva. Então nós podemos compreender o volume do trabalho do Cristo. Eu vou ter que intervir na raiz da religião, mexer na base da religião, renovar a ideologia de algo que existe para aproximar os homens de Deus. Ao imaginar que ele fez isso simplesmente em 3 anos, nós poderíamos não saber nada de Isaías. Nós poderíamos não ter notícia nenhuma que o Espírito Emmanuel nos tivesse oferecido, mas simplesmente pelo que ele fez neste mundo em 3 anos, quando para muitos de nós 3 anos é o tempo que nós levamos para levantar de uma depressão, quando a gente vê que 3 anos é o período que nós precisamos para começar a tomar uma atitude e fazer uma reformulação de vida, escolher os novos caminhos, os novos rumos da nossa vida, nós vemos que Jesus não chegou para brincadeira. E que o Mestre não chegou junto de nós para que a função não fosse realizada. Allan Kardec viria ainda no livro da Gênesis dizer, ele tinha a missão de transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua ideia, a doutrina e toda a sua pureza e simplicidade para exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse, a planta que o Deus não plantou, ela há de ser arrancada. Então a gente vê que o serviço do Cristo, que a vinda de Jesus, ainda que para nós seja uma poesia, seja um romance, seja um livro belo e lindo, foi uma vinda de serviço pesado e árduo, que somente os grandes espíritos, os maiores espíritos, eles têm a capacidade de fazer e de realizar. Este mesmo indivíduo, ele viria reunir-se com os infortunados. Ele iria reunir-se com os abandonados, com os esquecidos, com os degradados, com os excluídos e chamá-los de irmãos. Numa época onde a religião oferecia o direito aos nobres, aos endinheirados, aonde somente acessava a cultura, a informação e as letras, aqueles que estavam no patamar mais alto sob a religião, os homens viviam isolados e fechados em si mesmos. Aí nós vamos vendo Jesus fazendo a contramão. E eu ainda hoje fico me perguntando se nós compreendemos essa contramão, visto que a nossa vida ela é tão separada e dividida de gente. Porque, na verdade, na nossa vida não se acha e não se vê e não se encontra o tipo de gente que Jesus gostava, o tipo de gente que fazia parte do bando do Cristo, da turminha de Jesus. Diariamente, quando a gente se reúne
para fazer estas reflexões sobre a chegada do Mestre e sobre a vinda do Mestre, nós estamos recuperando a maneira como Jesus viveu. E quando nós pensamos que hoje, na casa da gente, às vezes há uma árvore de Natal de 1,80 m cheia de bolas, e há um presépio de 10 centímetros escondido em algum lugar ali, nós temos a exata medida, mesmo que na sua forma física, do quanto Jesus adorna, enfeita e ocupa espaço na nossa casa. O quanto o Mestre guarda essa representação forte e exacerbada na nossa casa. Jesus chega numa época onde o rebanho era imenso e desgarrado, e as religiões faziam o que queriam. O que a gente vê hoje em termos de religiosos que se equivocam, e a gente se assusta e abre os olhos e fala: como é que o indivíduo faz isso? Veja bem, como é que o indivíduo faz isso hoje em tempos de rede social, que as coisas rastilham. Vocês já imaginaram o que era um religioso 1.700 anos atrás? 2.000 anos atrás? Vocês já conseguiram parar para pensar o que era um homem que 2.000 anos atrás, ele tinha nas suas mãos a relação íntima que ele se auto-atribuía com Deus. E por viver esta relação íntima que ele auto-atribuía a si próprio junto a Deus, ele tinha nas suas mãos a força de fazer o que ele quisesse, com quem ele quisesse. Porque, a bem da verdade, não era ele quem fazia, ou não era ele quem ordenava. Isso ainda hoje as pessoas se usam: olha, não fui eu, mas foi Deus que mandou fazer por meu intermédio. A gente hoje vê esta presença que nos faz perceber que passados 2.000 anos, temos a sensação de que nós não andamos muito. Precisamos que alguém volte e diga: menos para fora, mais para dentro. Menos sofismas religiosos. Apurem-se na verdade. Prendam-se na verdade. Jesus tinha em si algumas coisas particulares que nós podemos observar e que são muito diferentes dos elementos que apresentam-se nas nossas vidas de hoje. Jesus tinha horror aos holofotes. Ainda que os holofotes não existissem à sua época, Jesus não queria ser o centro dos olhares. Não buscava ser o centro das atenções. Qualquer pessoa hoje que abrace uma religião se serve da religião para se insurgir no plano social. O que nós estamos vendo acontecendo por aí afora. As pessoas ficam quase que maiores do que a religião. Elas viram a própria voz da religião. E na doutrina espírita a gente sabe, não é lá muito diferente, porque de forma recorrente o espírita, ele está apanhando alguém e jogando um holofote em cima. Está lançando uma luz em cima, porque se a luz não chega sobre mim, eu sigo na sombra. E se eu sigo na sombra, eu não sou observado e, consequentemente, não preciso ser responsável. Se não me vê, não sabe. Jesus tinha completa aversão ao holofote, aquele elemento que o centraliza e o coloca em algum lugar, ainda que ele não precisasse de qualquer estímulo nosso para saber o que ele era, porque antes que nós fôssemos, ele já era. Antes que nós tivéssemos sido criados, no nosso princípio espiritual mais básico, ele já era o Senhor, já era o guia, o modelo, já havia sido responsável por forjar o solo onde pisamos, já havia sido responsável por colonizar, por auxiliar nos
pródromos, na base de origem daquilo que a gente faz, já havia vindo aqui, em pessoa, em corpo, em carne, em físico e alma, nos ensinar o que fazer. Não seriam os nossos holofotes que ele precisaria, porque ele evitava de maneira lúcida ser o centro das atenções. As pessoas precisam ser o centro das atenções. A impressão que dá é que aquilo que eu fiz precisa sobreviver. Se não tiver a minha assinatura, se não tiver o meu nome, parece que eu não sobreviverei, porque eu sobreviverei com uma assinatura, com um reconhecimento, com um nome. As pessoas precisam receber a assinatura, ver a sua assinatura na obra. E o espírito Rossini, o músico Rossini, vem nos dizer uma ocasião, quando lhe indagaram sobre a importância das suas obras compostas na terra, ele diz: quando eu cheguei no mundo invisível, descobri que eu não fiz nada, e que as notas que executei na terra são pífias, pobres, quase miseráveis em relação daquilo que eu posso executar. Não me fugia de ser o centro de todas as atenções. Jesus, o Senhor, que vem da forma à terra. Jesus, o Senhor, que vem inserir a terra nos seus eixos e, em definitivo, propor um caminho para a redenção, não queria ser visto, não queria ser incensado, não queria ser diferenciado da massa. Jesus gostava de conviver com pessoas sem qualquer valor social. É engraçado quando nós viemos para a casa espírita e usamos nomes, sabe, minha irmã, para os nossos irmãos menos favorecidos. Umas vezes são assistidos, outras vezes são usuários, outras vezes são pobres, outras vezes o que quer que seja, quando na verdade são nossos irmãos que não tiveram acesso aos recursos econômicos que nós tivemos na vida, porque no resto eles são iguais. Quando a gente olha um garoto na rua e chama ele de menino de rua, quando na verdade a diferença entre ele e o seu filho é o que ele veste, como ele cheira, o que ele tem usando nos seus pés. Ele é somente um menino. Quando nós passamos pela rua e ficamos profundamente indignados com a quantidade de moradores de rua que tem em Cabo Frio, as pessoas botam a mão na cintura e falam: você já viu a quantidade de moradores de ruas que tem em Cabo Frio? Como se moradores de rua não fossem pessoas, homens, mulheres que sofrem, que choram, que planejam, que têm sonhos, que têm relações com os espíritos, que têm relações com o mecanismo mediúnico, que são indivíduos que guardam em si todo um universo que a vida, por motivos vários, não lhes permitiu dar forma e criar. É engraçado que nós, que somos os cristãos, aqueles que sabemos por que Jesus veio, porque ele veio, ainda não compreendemos que o holofote não é sobre nós, que o holofote é sobre a verdade, que o centro das atenções não somos nós, que o centro das atenções é a verdade, e que esta verdade é fonte de resgate, de renovação, de enlevo, de transformação destes homens que não a tiveram ainda. É mais ou menos como se eu tivesse feito a minha refeição hoje, tivesse guardado a minha refeição para a noite, já estivesse pensando na minha refeição para amanhã, e enquanto eu estou pensando na minha comida, eu não pensei uma vez ainda naqueles que não comeram hora nenhum, dia nenhum, momento algum, instante nenhum. Resolve nós sairmos daqui do centro, irmos lá e levarmos alguma coisa para os nossos companheiros, porque em determinado instante a nossa consciência fica muito pesada em relação a isso. Não resolve. Isso não resolve. Resolve no momento em que a nossa mente começa a funcionar para um só rebanho, para um só pastor.
Nós chegamos aqui dentro hoje, estamos todos limpinhos, higienizados, arrumados. Mas quando entra ali dentro, pelo portão, um morador de rua, um senhor, que pode ser João, pode ser José, pode ser Bernadette, pode ser Marcos, pode ser Djanira, todo mundo se sacode, todo mundo se mexe e parte em cima, perguntando em que é que nós podemos lhe ajudar, quando na verdade há um desejo de sondar o quanto este indivíduo pode impor risco à nossa comunidade. A comunidade que está reunida aqui, a comunidade que somos nós. Quando você vê na rua e fala, você já viu quantas pessoas estão morando na rua? Conte. Saia e conte. Faça a conta. Você não vai achar 100 pessoas morando na rua. E quando você vê que 100 pessoas vivem na rua numa sociedade de 220 mil habitantes, nós vemos que essa sociedade está fracassando, porque Jesus veio para agrupar e para que esta própria sociedade absorvesse essas pessoas e promovesse a elas o direito e o dever de ser parte disto. Nós falamos que eles aumentam e queremos que a prefeitura faça algo, e o que a prefeitura vai fazer é contratar uma van, enfiá-los dentro e mandá-los de volta para o seu nicho de miséria original, de onde eles vieram, porque é a sociedade, aquela que diz que Jesus veio, porque é Natal e é fim de ano, não consegue compreender que o rebanho não é só para aqueles que fizeram refeição hoje, que o rebanho não é só para aqueles que se perfumaram hoje, que o rebanho não é só para aqueles que acessam esta informação e que sentam aqui, e que ouvem e que falam, mas que o rebanho é para aqueles que vivem no mundo, e que têm o direito desta redenção. Jesus não veio para que nós não sofrêssemos mais. Jesus veio para nos ensinar a grande arte de conviver. Se vocês me perguntarem, Marcelo, qual foi o maior milagre de Jesus? Qual foi? Quando ele multiplica o alimento? Quando ele restabelece o paralítico de Cafarnaum? Quando ele limpa as chagas do leproso? Quando ele seca o fluxo hemorrágico da hemorroísa que o seguia? Quando ele redime Zaqueu? Quando ele salva a filha de Jairo de um mecanismo perturbador e obsessivo? Quando ele ordena ao vento a chuva que cesse, porque a embarcação corria risco e os seus apóstolos tinham medo? Não! O maior milagre de Jesus foi nunca ter deixado de ser Ele mesmo. O maior milagre de Jesus foi Ele ser o maior e ainda assim andar com quem quer que fosse, chamar a qualquer um deles de amigos, receber a qualquer um deles como irmãos. Jesus veio, sim, ele veio, foi anunciado 700 anos da sua chegada por Isaías, foi dimensionado pelo Espírito Emanuel como grande engenheiro sideral, que auxilia na construção do mundo onde vivemos, onde este mesmo Espírito diz que, aliado a isso, o seu gigantismo em fazer-se homem e mudar a nossa vida. Sim, nós o amamos, mas queremos brilhar, tanto quanto ele. O próprio Espírito Emanuel usa uma terminologia chamada orquídeas do Evangelho. São aqueles companheiros, flores belíssimas, que só chegam no lugar de visão porque estão sustentados nos ombros dos outros, nos ombros que fazem. A orquídea precisa se sustentar em alguém, em algo, para que ela possa existir. A questão é, no momento em que nós estamos vivendo mais o Natal, no momento em que nós estamos vivendo mais uma recordação da vinda de Jesus, em que a gente vem para a casa espírita e enche a rede social de foto com um dia de caridade, de amor ao próximo que a gente fez e ficou feliz porque o
estava com os meus amiguinhos, e quando eu saí da casa e vi uma pessoa na rua do lado, eu a ignorei, porque eu só amo os meus. Eu só amo aqueles que têm ficha preenchida. Eu só amo aqueles que fazem as entrevistas. Eu só amo aqueles que chegam no dia certo, na hora certa. Aqueles que cumprem todas as regras. Aqueles que não cumprem as regras não merecem o nosso respeito, o nosso amor, o nosso olhar, a nossa caridade, o nosso afeto. E Jesus, este que veio e somou-se ao meio daqueles que eram completamente diferentes dele. Ele não pedia nada. Ele não cobrava nada. Ele não esperava nada. Ele não exigia nada. Ele distribuía. E no final, olhava para eles e dizia: vá. E não faça de novo. Não volte a pecar, para que mal maior não possa te acontecer. E por fim, o mestre se colocava completamente avesso a todo o sistema de exclusão e discriminação. Ele não discriminava, ele não excluía, ele permitia que chegasse junto dele aqueles a quem ninguém queria chamar de irmão, aqueles a quem ninguém queria chamar de seu, e os amava e lhes oferecia um instante, um momento de redenção. E hoje, nos dias onde a gente ressalta a vinda de Jesus e o chamamos de Redentor, e o chamamos de Príncipe da Paz, e o chamamos de Filho de Deus, e enchemos as nossas redes sociais com múltiplas imagens, com múltiplas mensagens, com múltiplos poemas, com múltiplos vídeos, todos belíssimos, que nos sensibilizam. É preciso que este divino amigo, este indivíduo que tirou o holofote de cima de si, que não se fez inserido no núcleo daquilo que deveria ser feito, porque sabia que a própria verdade era maior do que ele, e sabia que dizia: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que fiz e muito mais, porque a verdade é maior do que eu. E se vocês seguirem a verdade e fizerem a verdade, e experienciarem a verdade, não precisarão de mim para nada, porque a verdade é maior do que eu. Este indivíduo que tirava de cima de si a luz, que se somou à massa, que se envolveu com a massa, porque sabia que na massa que se achavam os enfermos, os sem fortuna, os excluídos. Ele que chamou a prostituta de Magdala, Maria de Magdala, de irmã, de companheira. E foi ela, junto com João e Maria de Nazaré, os únicos 3 que ficaram junto dele na hora da sua morte. Onde estavam os outros? Onde estavam os outros? Nos dias que antecedem o nascimento de Jesus, e que nós dizemos assim: ai, como eu amo ao Cristo, como eu amo ser espírita, como eu amo a verdade do Espiritismo. Siga amando, mas é hora de começar a viver, a seguir vivendo. Quando as pessoas não vierem diferentes em relação a você, próximo a você, não se assuste. Antes de você pensar que é um bandido, que é o inimigo, ou porque é negro, ou porque é miserável, ou porque não usa uma roupa como você acha que deveria vestir, pense que é o seu irmão. Dizem as pessoas assim: mas o mundo hoje está de muito risco. As pessoas que matam estão envergando o cunho religioso sobre si. As pessoas que estupram, que abusam, que lesam, que roubam, estão envergando a batina, estão envergando o nome de Deus. Onde a vida nos está
oferecendo uma lição que, se nós não desmontarmos estas lentes sombrias com as quais nós olhamos o próximo, este mundo não muda. O espírito Hilário Silva, num livro chamado A Vida Escreve, que Chico Xavier psicografou, nos narra o seguinte acontecimento. Eurípides Barçanufo, encarnado, um dos maiores médiuns que nós já tivemos na Terra, que tinha entre as suas muitas atribuições mediúnicas a cura. Era um médium de cura. Uma noite, vai recostar no seu lar para dormir, para adormecer, e entra nas suas orações, quando, em determinado instante, ele é arrebatado do seu corpo. Hilário Silva diz que Eurípides sai da sua casa, sai por cima da sua casa e começa a volitar em espírito. E se afasta do seu lar. Em determinado instante, ele já não estava mais na terra. Hilário Silva diz que em determinado instante, Eurípides Barçanufo se dá ciência que ele está numa capina verdejante, num lugar sereno, tranquilo, calmo, e sente-se envolvido por uma paz que nunca havia sentido. Ele então olha à sua frente e percebe um homem sentado numa pedra. De imediato, ele percebe a honraria que estava recebendo. Ele cai no chão, não consegue ficar de pé. De joelhos, olha para o solo, porque estava ante a figura do Cristo, do Mestre Jesus. Eurípides, então, olhando a figura de Jesus, percebe que ele chorava. Copiosamente, Jesus chorava. Ele, então, eu fico imaginando o momento, embargado, ele pergunta: mestre, por que choras? Diz para mim, por que choras? Jesus continua silencioso, não diz nada. Ele então ousa ter uma resposta para o pranto do Cristo. Chora por aqueles que não acreditam em nada e que vivem no mundo. Chora por aqueles que em nada creem. Eurípides então observa Jesus parar, voltar-se para ele e dizer: não, meu filho, eu não sofro pelos descrentes, aos quais nós devemos muito amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. É por esses que eu choro. Ao acordar naquele dia, sem falar nada para ninguém, Eurípides nunca narrou isso, ele narrou. Hilário Silva, espírito, viria a contar isso posteriormente. Ele levanta no dia seguinte e entrega-se em definitivo aos necessitados e aos doentes, servindo até os fins dos dias da sua vida. Quando nós falamos sempre, e é recorrente, é Natal. E as pessoas dizem: ah, Natal é paz, Natal é amor, Natal é família, Natal é fraternidade, Natal é perdão, Natal é caridade. Natal é o momento que dizem os Espíritos, quando Jesus está mais próximo de nós. Sim, Natal é amor para os nossos e para os outros. Natal é perdão para os nossos e para os outros.
Natal é caridade para os nossos e para os outros. Natal é alimento à mesa para os nossos, mas também para os outros. Natal é fraternidade para a gente, mas também para os outros. Natal é um olhar para os outros, porque Jesus veio. É Natal, mais uma vez. E nós saímos, tantos de nós que saímos para comprar uma roupinha nova para usar amanhã, para reunir a família. E não olhamos para o cara que está na portaria do nosso edifício. Não olhamos para aquela senhora que ele foi na casa da gente e arrumou a casa da gente para nós recebermos aos nossos entes queridos. Não olhamos. Natal, então, é uma retrospectiva na vida de Jesus e um exercício de se abrir os olhos, de se enxergar o sentido pleno e maior pelo que ele veio. Tirar os holofotes da nossa vida e colocarmos na verdade. Sairmos do centro do mundo e colocarmos a verdade. Apropriar-nos das relações infelizes que estão ao nosso redor, levando a esses indivíduos um bocadinho desse mestre que a gente acredita, que a gente vota os sentimentos melhores e maiores. Isso é o Natal. É por isso que Isaías, o profeta, o anunciou 2.700 anos atrás. Não para que tivéssemos uma árvore na sala da gente. Muito menos para que tivéssemos um Chester, um tender, um bacalhau. Não foi por isso que esta dinâmica do planeta foi feito. Foi para que, em verdade, algum dia, nós conseguíssemos consolidar a certeza plena de que haverá o dia em que nós seremos um só rebanho com um só pastor. Que seja Jesus esse pastor. Que seja este que veio a reconduzir as nossas vidas, a reconduzir os nossos olhares para a vida, para que nós não viremos obsessores ao desencarnar, nos perguntando: onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? E a gente vai ouvir aquela vozinha assim: você errou no básico, você quis ficar maior do que ele, você quis ser o centro do mundo maior do que ele. Você esqueceu daqueles a que ele amava, aqueles a quem ele amava. E você não incluiu na sua vida. A sua vida é uma vida de exclusão, de separação, de divisão, onde existem aqueles e você e os seus. Se nós não revisarmos isso, ano que vem é Natal de novo. E nós seremos todos iguais, com uma diferença. Com um ano a menos de vida. Até que chegará aquela hora em que não vai dar mais para nós seguirmos assim. Porque ele veio e segue aí entre nós, aguardando a hora que de verdade a gente bote sobre os nossos ombros a cruz da nossa vida e vivamos como ele viveu. Esse é o melhor Natal. O Natal que não rejeita a dor, o Natal que não rejeita a luta, o Natal que não se foge dos combates, das guerras, dos conflitos íntimos, das lutas, porque Ele é o Redentor. Foi por esse motivo que Ele veio ficar entre nós. Faça uma experiência amanhã real. Acendam as suas luzes. Eu sei que nas casas aqui devem ter muitas luzes. Na minha tem um monte de luzinha. Botem a sua mesa. Juntem a sua família. Não olhem para a alegria de fora. Busque a alegria de dentro. Se ela estiver ali, que bom. Mas já repararam
como as noites de Natal, para muitos de nós, são sofridas, são tristes, doloridas, angustiadas. Nós enfeitamos de fora, porque o de dentro continua, como ele já falou numa outra época, sepulcros caiados, brancos por fora, cheios de coisas feias por dentro. A diferença é que hoje nós botamos luzinhas ao invés de caiar. Então, caia-se as casas com muitas luzinhas. Temos que nos perguntar de dentro como vão as coisas dentro. Senão, o Natal não vai acontecer nunca na nossa vida. O nascimento real de Jesus no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa existência. Nós rogamos a Ele abençoar-nos, guiar-nos, que a gente possa nunca se esquecer que alguém que foi anunciado 700 anos antes da sua chegada não era pouca coisa. E que alguém que, abrindo uma obra espírita, como Emmanuel fala, foi o responsável por constituir o mundo onde a gente vive, também não era pouca coisa. Agora, se a mensagem deste homem não está sendo muita coisa na nossa vida, certamente o problema não é dele. Há algo que nós precisamos revisar, porque é Natal e ele vai chegar amanhã outra vez na manjedoura do interior de cada um de nós. Que ele nos guarde, nos abençoe e que Jesus nos pacifique e nos oriente hoje e sempre.